essa adesão a um projeto político e a um projeto de poder político, essa adesão a um governo, seja Lula, seja Bolsonaro, ou seja quem quer que for, essa adesão é uma traição da vocação profética e do Estado democrático de direito. Quando um pastor vai ao púlpito fazer propaganda de Bolsonaro, de Lula, você não sabe se ele está falando em nome de Deus ou se do Lula. Você não sabe se ele está falando em nome de Deus ou do Bolsonaro. Ele está lá para falar em nome de Deus, ele é profeta. Então, ele não pode comer no palácio. Profeta não come no palácio, come em casa de viúva. Profeta é alimentado por corvo, não por rei. Sacerdote é alimentado por rei. Sacerdote é alimentado por rei. Porque perde a capacidade Porque de está a profetizar. serviço do rei. E fala o que o rei quer ouvir. Profeta, não. Isso, para mim, é muito óbvio que nenhum profeta, aliás, como diz meu filho, né, profetas sempre foram mal vistos e malquistos. Sacerdotes não, têm tapetes vermelhos. Então, esse comprometimento com um projeto de poder político trai a tradição profética. Por quê? Porque você não sabe se o profeta está falando em nome de Deus ou se está falando em nome do rei. Agora, trai o espírito democrático de direito. Por quê? Porque a sociedade é plural. Eu tenho insistido que o coletivo de cristão não é nação. O coletivo de cristão é igreja. A nação ela é uma expressão de um povo. E esse povo brasileiro, ele não é só cristão. Eu me lembro de ter ouvido o Barack Obama, quando ainda era senador pelo estado de Nova York, ele disse isso. Ele falou assim, as pessoas dizem que a nação norte-americana é cristã. Aí ele diz assim, não sei se é. Ela é cristã, mas ela é também budista, ela é também muçulmana, ela é também agnóstica, ela é também ateia, porque tem americano de tudo que é bem passado, mal passado e ao ponto. Agora, vamos imaginar que fosse realmente cristã. Vamos imaginar que o Brasil fosse uma nação cristã. Cristã versão Malafaia ou versão Caio Fábio? Cristã versão IPB ou Assembleia de Deus? Cristã o quê? Cristã versão Leonardo Boff, Frei Beto, Dom Pedro Casaldálica, Hélder Câmara ou cristã versão Marcelo Rossi, Fábio de Mello e Canção Nova Carismática? Cristã o quê? Então, a nação, ela é cristianizada. Mas ela não é cristã, porque o compromisso cristão é uma questão de opção de fé. Então, quando a igreja... Aliás, eu acho que tem uma outra perversão aí, que é a igreja achar que o presidente da República, os ministros do STF, os ministros que compõem o Ministério do Executivo, são braço da missão, parceiros da missão. Não são, eles são funcionários de Roma. E os caras não entendem isso. Jesus não falou para os discípulos dele, ele falou assim, olha, quando a gente conseguir eleger um dos nossos para o Senado romano, e se a gente conseguir fazer um dos nossos se tornar imperador, ou se a gente converter o imperador, nós vamos levar a nossa causa até os confins da terra. Jesus não disse isso. Inclusive, vocês sabem o que aconteceu quando um imperador romano disse que se converteu. Vocês sabem o que aconteceu. Não estamos cometendo o mesmo erro histórico. Então, se eu acho, o que eu penso que o evangelho tem a dizer é destrua seu ídolo. Volte seja ao ele qual evangelho, for. seja ele qual for. E faça a sua opção como cidadão a partir da sua consciência cristã. Mas não venha dizer que Deus escolheu esse ou Deus levantou aquele. Não faça. Eu acho que a igreja é uma organização civil, ela está envolvida na cidade, mas a igreja, ela é um estado paralelo dentro da cidade. O que eu quero dizer com isso? Todo governante deveria saber que dentro dos muros da sua cidade existe uma outra cidade chamada igreja, que tem uma ética diferente, uma regra de valores diferente, uma praxis social diferente, que tem uma lógica sistêmica diferente, chamada igreja. E essa comunidade, ela vai agir como sal da terra, luz do mundo, ela vai influenciar, mas ela não vai governar. Deus não nos chamou para governar, Deus nos chamou para servir.
Uhum. E no nosso serviço, e também Deus não chamou a gente para influenciar. Ele disse que enquanto nós estivéssemos servindo, nós influenciaríamos automaticamente, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem jeito. Se brilhar, vai iluminar. Não tem jeito. E como é que brilha? Como é que brilha? Buscando a pauta da justiça, cuidando do órfão, da viúva, do estrangeiro, cultivando a misericórdia, a compaixão, valorizando a vida humana, valorizando a vida especialmente dos mais vulneráveis. Então, quando a igreja se movimenta assim, ela não se compromete com o poder A, B ou C, com o prefeito X, Y, Z, com a Câmara, não sei, ela vai forçar a cidade a reagir à sua presença. Então, eu acredito sim que a igreja tem um papel social, tem um papel político, porque o reino de Deus tem implicações políticas. Mas não acredito que a Igreja Batista de Água Branca tem que se mobilizar com agenda política. Se eu fizer isso hoje na IBAB, eu divido a minha igreja, porque eu tenho eleitores de Bolsonaro na IBAB, tenho eleitores de Lula, tenho o pessoal da terceira via, tenho o pessoal que vai anular voto, tenho o pessoal que não quer votar. Por quê? Porque é uma comunidade plural, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu dediquei minha vida a construir uma comunidade plural. Eu não construí um clube, eu não dediquei a minha vida a ter um clube que pensasse igual a mim, que fizesse as mesmas escolhas políticas que eu faço, que eu fiz. Agora, por outro lado, eu como pastor e a igreja como comunidade, como coletivo, ela precisa se colocar de maneira contundente para afirmar uma pauta de valores do Evangelho. Do Evangelho. Então eu quero dar um exemplo de como a minha confusão com o bolsonarismo começou. Foi em 2018, quando eu disse do púlpito da IBAB que eu não admitia que os meus colegas pastores fossem cabos eleitorais de um candidato que disse que a ditadura matou pouco, tinha que ter matado pelo menos 30 mil. E de um candidato que fez um voto na Assembleia, no Congresso, dizendo que votava em nome de Brilhante Ustra, um torturador. Eu não admitia isso, porque isso não foi uma questão política. Você não gosta do candidato. Não, isso foi uma questão humanitária. É uma questão dos valores do Evangelho. Eu me lembro que naquela época o ministro da Cultura no Chile tomou posse no sábado, no domingo, inaugurou uma instalação na segunda-feira e foi exonerado na terça-feira, porque ele falou que a ditadura do Chile não foi muito legal. Então, um sujeito que se levanta hoje na Alemanha para dizer que o nazismo foi tudo isso, ele vai preso. Porque o nazismo foi revisto pela história e os alemães viraram a sua página e eles sabem que aquilo não pode se repetir nunca mais. Então a gente tem um presidente da República que acha que a gente tem que voltar para a ditadura, com os horrores da ditadura que a gente teve. Ah, mas o PT roubou, o PT não sei o que lá. Eu disse do púlpito da IBAB. Isso aí é o maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. É crime. Prende. Julga, prende. É crime corrupção. Ninguém defende corrupção. Agora, a gente defende arminha na mão como se isso fosse cristão. Pastor no púlpito com arma na mão. Eu vi professor de seminário com um revólver na mão, gravando o vídeo que Jesus compraria a arma. Eu falo, não, isso não é possível. Para mim não é uma questão política, é uma questão de valores. Né? O pastor vai dizer que se Jesus estivesse numa guerra, ele compraria uma arma? Ele estava numa guerra e ele se deixou matar. O nosso Cristo é o crucificado, não é o crucificador. Quer dizer, é uma questão de valores. Valores. Aí eu falei o seguinte, quer tirar o PT? Tira, coloca o Amoedo. Coloca o Alckmin, coloca a Marina, se for colocar Bolsonaro. Aí o sujeito vai lá, quebra a placa da Marielle, mostra que quebrou, e é eleito com o maior número de votos no Rio de Janeiro. Eu falo que não estou entendendo mais nada.